Fala galera, aqui é o Ivan Souza, fotógrafo, e a gente vai trocar uma ideia com esse cara. Como que fala seu nome, Rodrigo? Poli ou Poli? Poli, igual da boneca. Beleza. De novo então. Fala galera, aqui é o Ivan Souza, fotógrafo, e hoje a gente vai trocar uma ideia com esse cara aqui, ó, Rodrigo Poli. Valeu, Tudo mano. bem? Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Que isso, cara. É o Honra. intuito maior do canal aqui, a gente da região, a gente criar um vínculo de amizade. Então, como eu estou começando a fotografia com fotógrafos mais experientes que pretendo aprender, então aí o canal é justamente para isso, para a gente bater um papo entre a gente aqui da região. Não, cara, show. Vi que você mandou as perguntas e eu tava ansioso pra chegar esse dia, pra gente trocar ideia. Assim, não sei muito, mas um pouquinho que a gente aprendeu aí, vou passar. Eu vi as perguntas que eu acho que são mais pra quem tá começando ou pra quem Sim. tá tirando algumas dúvidas. Então, espero que ajude de alguma forma alguém, assim como já me ajudaram muito, né? Com certeza. Então vamos lá. Antes da primeira pergunta aí, para vocês se inscreverem no canal, ativar a notificação para receber quando tiver novos conteúdos. Então, primeira pergunta, quando foi seu primeiro contato com a fotografia e quando você decidiu virar fotógrafo? Cara, eu acho que foi em 2005 quando eu comecei a editar, porque eu ganhei um computador do meu pai quando a gente era bem pequeno, né? E não tinha Photoshop, não tinha internet, não tinha nada na época, assim, Na época, não pra tinha usar, discada né? ainda. Internet de escada, cara, era só de final de semana. E eu lembro que eu ganhei um CD do Photoshop 6.0 na época, e aí instalei e fiquei brincando, assim, porque não tinha o que fazer, né? E aí vinha aqueles CDs de banco de imagem com 300 imagens, clip art, umas imagenzinhas engraçadinhas, assim. E minha diversão, meu joguinho era esse, né? Era ficar mixando, fazendo mesclagem. Eu colocava a cabeça de cachorro em urubu, umas coisas muito loucas, assim. Diversão de criança, né? Só que aí eu comecei cada ano a atualizar a versão do programa, aprender as ferramentas a usar mesmo, assim, né? E depois de, sei lá, 8 anos, lá pra 2010, 2011... Não, 5 mais 10... Não, 2010. Deu uns 5 anos depois. Ainda bem que sou fotógrafo. Eu comecei a editar pra fotógrafo. Então, por eu fazer essas montagens, que era uma coisa muito específica, tinha foto que eu recebia, por exemplo, eu queria que você abrisse o olho do fulano que piscou. Aí tinha que achar uma foto de referência, ajustar a iluminação, colar o olho dela, sabe? Dá um trampo, né? Ou então, por exemplo, uma foto de moda, o braço da modelo ficou um pouquinho gordinho, ela quer que reduz. Ou acertar o nariz da pessoa, umas coisinhas assim, sabe? Sim. Mas eu não fazia tratamento, eu não fotografava, era mais esse tipo de edição. E até junto com isso que veio até meu primeiro contato com a fotografia, porque eu pegava fotos de fotógrafos, então eles me cediam o uso, e aí eu fazia algumas montagens, minhas edições, e na época eu trabalhava com informática, né? Eu trabalhava numa loja no centro, e teve um dia que eu tinha feito uma montagem, peguei a foto de um casal, botei num pôr do sol, assim, tinha ficado bem massa, né? E aí eu levei num lab de impressão. Então peguei essa imagem, levei lá no laboratório para fazer uma revelação num papel metalizado, manja? Então parecia que o céu acendia na foto, assim, que era um pôr do sol e tal. E aí fui, imprimi essa foto, levou um século para ficar pronto, perdi meu horário de almoço inteiro. E aí voltei pra loja e deixei, tipo, atrás da minha mesa, assim, né? Enquanto, sei lá, secava, sabe? Só pra ser meu troféuzinho ali, sabe? Fiquei muito feliz aquele dia. Mas eu ia levar embora já, sabe? E justamente nesse dia, por coincidência do universo, assim, foi um fotógrafo de casamento lá na loja, que era primo do dono e tal. Aí ele chegou, entrou, subiu conversar com ele. Aí quando ele desceu, ele viu a foto. E ele perguntou se eu fotografava e tal, o que que era. Eu falei, não, aqui é montagem. Eu mostrei onde eu tinha feito a edição e tal, os recortes. E beleza, a gente bateu um papinho ali rapidão e foi embora. Esse fotógrafo é o Guilherme Pontes, daqui de Valinhos. E aí, beleza. Aí na quinta-feira, eu lembro que uma quinta-feira ele me ligou, ele pegou meu contato com o dono da loja e falou se eu não queria aprender a fotografar com ele e tal. E eu nunca tinha pensado em pegar uma câmera na mão, em fotografar, em fazer meu trabalho, né? Só que eu já lembrava que estava ficando difícil eu ter acesso a imagens para fazer edição, que era um hobby para mim, entendeu? Por mais que eu fazia para alguns fotógrafos, mas era uma coisa muito simplista, assim, eu não vivia daquilo, entendeu? E aí eu aceitei. Aí eu lembro que eu fui no casamento com ele pra segurar a luz, pra aprender como que era. Ele deixou uma 50-1.4 na minha mão. Que, por coincidência, eu tenho uma igualzinha agora, que eu comprei do pai dele. E aí, cara, de fotografar e ver tudo desfocado em 1.4, eu falei, nossa, que negócio louco. Da hora. Eu ficava chegando perto das bordinhas, das paredes, assim, e a parede desfocava inteira. Então, eu fui testando. E aí, nesse primeiro ano inteiro, assim, ele me ensinou, me deu muito toque.
Então ele foi quem me colocou na fotografia, né? E já comecei no casamento. Então acho que não passei, sei lá, 1 ou 2 meses sem fotografar casamento de lá pra cá, porque foi por onde eu comecei, era o que eu tava aprendendo a fazer ali, né? Então tanto a fotografia de casamento quanto a fotografia de mulher, né? Um ensaio feminino, foi o que eu aprendi a fazer desde o começo e é o que eu tenho feito até hoje. E os dois nichos que você trabalha atualmente é casamento e ensaio feminino. Casamento e ensaio feminino. E já fiz 15 anos, já fiz aniversário, já fiz balada, fotografei 1 ano de balada. Só que chega uma hora que você tem que se especializar e focar em alguma coisa, né? Se você ficar muito aberto, você não fica bom em nada, a verdade é essa. E o problema é que, na minha opinião, por exemplo, para eu ser lembrado por alguma coisa, eu tenho que fazer muito aquilo, né? Então, por exemplo, por eu mais fazer casamento, fazer ensaio, quando alguém pergunta num grupo de Facebook, alguém já me indica, uma cerimonial já vai lembrar, o Poli fotografa casamento, sabe? Você fica meio que marcado. Sim. Assim como o Guilherme, que fotografa casamento, por exemplo. Então, pra mim, eu acho que, sei lá, essa insistência em um nicho da fotografia fez a diferença pra hoje eu ter os meus casamentos, ser lembrado por isso, sabe? O que você considera mais importante para ser um bom fotógrafo? Cara, teve uma cliente que uma vez perguntou isso pra mim, né? E assim, eu acho que hoje fazer foto boa acho que é muito fácil, sabe? Sendo até bem sincero. Pô, é caro, mas se você comprar uma lente top, uma câmera legal, tá num ambiente bonito, uma iluminação bacana, você faz uma foto até no automático, entendeu? Então eu acho que a parte técnica já não tem sido tão diferencial assim, sabe? Não menosprezando ninguém, Sim. sabe? Mas eu acho que chega um ponto que você já não tem mais pra onde, sabe? A técnica já não é mais um diferencial. Então o que eu considero hoje diferencial para ser um bom fotógrafo, né? Principalmente na questão de cliente, quando eu estou fotografando pessoas, né? Diferente de fotografia de produto, mas na fotografia que você trata com uma noiva, que é uma pessoa que tem muito sentimento, planeja por anos o casamento dela, tem um envolvimento sentimental tão grande, se a gente conseguir entrar na vibe da pessoa e se dedicar a fundo para fazer o trabalho, eu acho que você consegue não só suprir a necessidade dela, mas, sabe, exagerar, como é que fala? Superar essa expectativa, entendeu? Então acho que isso para um fotógrafo é muito importante, porque a pessoa vai lá, ela contrata 4 horas de festa, making off, cerimônia e recepção. Só que por que você não dá uma coisa a mais, entendeu? Ou se ela realmente sentir que você tá ali de coração, sabe? Não só, o noivinha, o fotógrafo. Não, é a Maria, o João, o Rodrigo, sabe? Eu tento deixar um lance um pouco mais pessoal no meu trabalho. E quem me conhece, quem já fez trabalho comigo sabe, né? Já teve casos de eu fazer muito mais pelo casal do que foi contratado, entendeu? Então, claro que tem o lance econômico, tem a parte financeira envolvida, Sim. contrato, mas acho que você, sei lá, superar a expectativa de uma pessoa, você gera uma gratidão muito grande, sabe? Porque quando já me falaram, quando eu fiz o meu primeiro curso de fotografia, que você tem que entregar sempre um pouco mais do que o cliente espera. Porque o que você falou, a parte técnica hoje em dia, todo lugar você aprende, é muito fácil aprender, o equipamento bom. Então, eu também concordo aí que surpreender o cliente é um dos diferenciais aí da fotografia. Então, não é nem falar assim de você sair dando coisa também, sabe? Sim. Dando quadro, álbum, nem é isso. Mas, às vezes numa atenção especial, sei lá, no local de escolher o ensaio, por exemplo. Se você pesquisar um pouquinho, saber que a pessoa gosta de flores, você já mostra umas fotos, você já fala, tem aquele lugar, tem esse. De repente, dá opções da pessoa ir fazer o ensaio. Já aconteceu de eu dar um ensaio pra pessoa sem compromisso. Porque ela não sabia como que seria, se o noivo dela ia se sair bem. Ela tava muito, muito ansiosa, muito nervosa, insegura, isso. E aí eu falei, não, faz o seguinte, vamos fazer o ensaio. Se você gostar, tá feito. Se você não gostar, a gente retira do contrato, você não paga. E assim, não porque eu queria vender o ensaio, era técnica de venda, mas é a pessoa se sentir segura, né? E eu lembro que depois disso ela falou, nossa, pra mim foi mais do que eu imaginava, né? Porque a pessoa às vezes não sabe como que é o ensaio antes de chegar lá, por exemplo. Essa parte de direção no ensaio é muito importante também, né? Porque às vezes você vai lá, eu mesmo tenho um pouco de dificuldade com isso ainda, vou tirar foto, fico meio quieto, porque eu sou meio tímido, então essa parte na direção lá na hora do ensaio também é um diferencial. Cara, e pode até não parecer, né? Não sei se eu pareço meio cara de pau, mas eu sou bem tímido. E pra eu estar falando aqui hoje foi difícil, sabe? Eu passei por muita coisa já pra melhorar a timidez, pra poder falar com alguém em público. E até nessa parte de direção que você comentou, eu tenho algumas brincadeiras que eu faço com o casal, até fugindo um pouco da pauta, né? Por exemplo, tem algumas fotos que a gente faz que, sei lá, dá a impressão que é tão espontânea, que o casal é tão
sabe, brincalhão e tal, mas às vezes nem é. Então tem uma brincadeirinha que eu faço, por exemplo, que eu peço pro noivo chegar bem pertinho da noiva, ou o casal em si, né? Um encostar no outro e começar a passar o nariz um no outro, sabe? E aí eu falo uma brincadeirinha, uma coisinha besta assim, e eles começam a dar risada, mas passando o nariz um no outro. E aí eu tô fotografando com uma velocidade bem alta, tipo 1/2000 pra cima, e aí consigo congelar aquele momento, que o casal tá sorrindo com um sorriso bem pertinho assim, e você nem pensa que é porque eles estavam dando risada e passando o nariz, entendeu? Então tem algumas brincadeirinhas que eu acabo fazendo com o casal pra eles terem essas fotos espontâneas sem depender deles, né? Então isso eu explico pro casal na reunião, e nos ensaios eu sempre tento buscar essa parte mais sentimental, mais espontânea. E aí com essas brincadeiras tem dado certo. Onde você busca inspiração pro seu trabalho? Tem alguma pessoa, fotógrafo, que você se inspira? Cara, eu acompanho, assim, o trabalho de alguns amigos meus, né? Por exemplo, o Guilherme, ele tem um trabalho muito bacana, eu gosto muito. Só que eu acho que o próprio Marcinho Yoshida, que tá no Japão agora, mas assim, por mais que eu goste muito do trabalho de uma pessoa, eu acho muito difícil replicar aquilo, sabe? Sim. Eu sempre pirei nas fotos do Márcio, do Gui, de vários fotógrafos da região. Só que chegou uma hora que eu percebi que não dava pra eu ser eles, sabe? Sei lá, você tem que ter uma inspiração, mas você tem que criar o seu próprio estilo. Você tem a sua base ali. Por exemplo, o Marcinho tem foto mais quente, ele fazia sempre uns closes bem bacana, o fundo bem desfocado e tal, isso eu acho muito massa. Já o Gui, por exemplo, a parte técnica de foco, enquadramento dele é muito precisa. Então, se um dia você fizer casamento junto com ele, você vai ver que a foto sai pronta, na hora, assim, sabe? Então, acho que você consegue pegar um pouquinho de cada um. Mas a questão de inspiração, de você produzir as imagens no casamento, pra mim, eu falando de casamento assim, né? Sim. Pra mim vem mais do cliente que eu tô fotografando. Então tem casais, cara, que, você tem uma proximidade tão grande com eles, você cria meio com uma amizade com a pessoa, né? E a gente até brinca, quando você faz por um amigo, você faz muito melhor, né? Sim. Então, eu acho que você ter esse contato tão pessoal com a pessoa te faz querer impressionar, sabe? Tem casamento que eu janto em 5 minutos e já volto pra fotografar, porque eu quero, não só que eles me vejam trabalhando ali, mas eu quero estar ali fazendo, entendeu? Mas por gosto, por vontade. Gosto, cara, isso aí te motiva muito. Tem um casamento, e talvez até ele veja esse vídeo, do Jefferson e da Carol. Vai ser no ano que vem, agora já é esse ano, né, no meio do ano. E, cara, eu tô ansioso pra esse casamento já faz um bom tempo. Porque é um casal muito massa, cara. Todos, assim, tem um carinho muito grande. Só que esse, a gente já pediu pizza na primeira reunião, sabe? A gente troca ideia de tudo, vira um amigo mesmo, assim, entendeu? Então, acho que você permitir ter essa proximidade com o casal tem ajudado muito a conseguir ter essa inspiração e realmente querer dar o melhor pra eles, independente do local, independente da roupa que tá usando, independente das circunstâncias que a gente não controla, né? Quais equipamentos você usa no casamento? Cara, de lente, basicamente, a 24-70. Tá? É o mesmo caso do Diogão. Eu assistia dele também. Sempre, né? Sempre, cara. 24-70 é muito lei. versátil. Mas isso assim, pensando no casamento, tá? Mas eu também troco dependendo do ambiente. Então, se é ambiente externo, por exemplo, e já perto do pôr do sol, eu fotografo as entradas com uma 80-200, que eu consigo pegar um close bem bacana. No meio da cerimônia eu boto uma 50.4, faço os retratos também. Uso a 35, eu procuro variar um pouquinho. Mas se fosse para resumir em 3 lentes, seria a 24-70, a 50mm e a 80-200. Tá? Você é o que eu tenho trabalha usado. com o corpo de câmera, Canon ou Nikon? Nikon, tô usando o D600. E aí eu tô com a Nikon e pra mim essas lentes são os que mais me atendem, né? Agora pra ensaio é a 50 e a 80-200. E tem ensaio que eu faço só com a 50. Depende do ambiente. Cinquentinha de lei, cinquentinha, né? Cara, luz natural, você bota em um 4. Pra mim é o que eu faço 100% do ensaio. Os softwares que você usa, quais são? Então, assim que acabou um ensaio ou um casamento, a primeira coisa que eu faço é descarregar e aí eu abro essas fotos no Photomechanic. Então, o Photomechanic é um programa que ele vai te ajudar a ver as fotos já em uma velocidade muito rápida, né? Então, você abre o RAW, só que com um acesso muito instantâneo e por ali eu faço a triagem das fotos. Então, sei lá, um casamento deu tipo 10 mil fotos, mais ou menos, eu vou lá e eu separo as fotos nesse programa. Então eu marco uma tag em todas as fotos que eu quero entregar, de todos os momentos, todos os acontecimentos, jogo para outra pasta e dessa pasta eu importo no Lightroom. E aí no Adobe Lightroom eu faço todo o tratamento, a revelação das fotos, reviso, de repente 1 ou 2 dias depois, depende do fluxo, né? Mas eu costumo não exportar as fotos assim que eu termino, né? Então eu faço o tratamento, fecho, porque seu olho já fica acostumado, né? E aí no dia seguinte eu vou lá, reviso, dou mais uma
uma zapeada, ver se não tem mais nada para melhorar, e aí sim eu exporto e envio para o casal, tá? E o Photoshop eu uso muito mais em ensaios do que em casamentos, né? Só se eu preciso realmente remover algum elemento, mexer na pele, alguma coisa do tipo, que em casamento geralmente não tem tido isso, sabe? Você faz diagramação de álbum ou é terceirizado? Não, eu faço também. Faz também. Isso eu faço no Smart Albums. Smart Album. Smart Albums acho que é o padrão para todo mundo aí, né? Mas Isso aí eu acho... eu uso ele porque foi o primeiro que eu achei, ele é muito fácil de usar. Nossa, é né? muito Então, fácil. Apertando a setinha para baixo, vai mudando os layouts ali. Então. Ele, pra mim... Só que assim, quando eu importo as fotos para fazer nele, eu ainda dou mais um tratamento. Então, eu vejo ainda se o enquadramento está perfeito, se eu não tenho nada para melhorar na foto. Como vai pro álbum, então eu tento fazer o melhor possível nessas fotos que o cliente escolheu. Tá? É um conselho que você daria aí para quem quer começar na fotografia? Cara, a primeira coisa é já começar pensando em não desistir, né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou, que falou que o medo dela era começar e não dar certo depois, sabe? Então, assim, claro que a gente tem o plano A e o plano B, sim, mas eu foco 100% no plano A. Então, eu não penso que pode dar errado, que a fotografia pode não dar certo na minha vida. Eu quero fazer acontecer e todo dia eu luto para isso. Então, eu acho que a consistência é uma das coisas mais importantes para quem está começando, né? Seja consistência de trabalho, mostrar para todo mundo que você é um fotógrafo. Então, o que acontecia muito no começo, até uma das dificuldades que eu vou comentar daqui a pouco, era que, sei lá, uns 3 anos depois que eu estava fotografando, chegava fulano no Facebook, pô, vi que você virou fotógrafo, cara, que legal, tal. E pra mim eu já fotografava fazia uns 3, 4 anos, mas a pessoa não sabia, ela tinha acabado de ver, entendeu? Então por que isso? Provavelmente porque eu não estava mostrando o suficiente, que eu estava fotografando, não estava mostrando meus trabalhos. Então foi aí que eu decidi que o meu perfil, que eu não tenho mais perfil pessoal, sabe? Perfil só. O meu perfil pessoal, vamos falar assim, do Facebook, é só profissional, tem minha fanpage, tem o Instagram, que é só profissional, não tem nada de opinião política, religião, nada. Isso eu não divulgo, sabe? Até minha vida pessoal eu deixo um pouquinho guardadinha, mas eu tento mostrar o máximo possível coisas relacionadas a trabalho. Eu sempre imagino, sei lá, uma noiva olhando meu perfil. O que ela vai ver ali? Vai ver vídeo de guerra no Irã, vai ver coisa aleatória. Uma selfie na praia, tomando uma cerveja. Cara, isso eu tomo muito... Nem beber direito eu bebo, entendeu? Mas eu tomo muito cuidado com isso. Então, nada contra quem expõe a sua vida, assim, mas pra mim, cara, eu sempre fico olhando meu Facebook e vendo se tá legal pra quem olha, sabe? Quando alguém vai escolher um profissional da área de foto, se a pessoa não é indicada de alguém, ela vai olhar a seriedade que a página vai passar. Porque dificilmente alguém contrataria uma pessoa lá, igual você falou, coloca a guerra no Irã lá. Aí às vezes vai contra a opinião uma foto de casamento. Exatamente. E aí do outro lado tem um ensaio, depois tem a foto falando do Lula, então é isso aí. Dificilmente a pessoa. E querendo ou não, cara, por exemplo, eu realmente não tenho opinião política, tá? Não é nem que eu tô falando por causa do vídeo nada, mas eu não tenho, eu sou muito desligado dessas coisas. Mas uma coisa que eu percebi, por exemplo, o ensaio sensual. Eu já fiz e ainda faço, só que é uma coisa que eu não divulgo. E pouquíssimas pessoas sabem que eu faço. Por quê? Primeiro que é uma intimidade da pessoa, uma parte mais íntima mesmo Sim. de cada um. Só que eu acho que se eu divulgar junto com casamento, junto com uma foto de um aniversário infantil, não pega combina, legal, né? Não vai bem. Encaixa. Então, pra mim, é uma coisa que quando eu faço, o cliente for satisfeito, ótimo. Se ele quiser, ele me indica pra alguém, e aí eu sempre avalio o trabalho antes de pegar. Então, também nesse tipo de nicho, eu não faço qualquer tipo de trabalho. Eu sempre pergunto o motivo do ensaio, o que a pessoa busca, para saber também se eu sou a pessoa que vai atender o que ela precisa, né? Mas a minha preocupação é mais essa consistência, essa coisa de você estar sempre mostrando o que você está trabalhando, o que você está vendendo. Até o vídeo de álbum que eu fiz essa semana e tal. Então chegou um álbum pronto, você vai lá, grava um vídeo, mostra como que tá ficando, sabe? Isso eu acho bacana. Bem bacana. A maior dificuldade quando um fotógrafo em começo de carreira, qual que você acha que é? Cara, até bem clichê o que eu vou falar, mas financeiro com certeza, né? O investimento, acho que é a parte principal, né? Tudo muito caro, né? Tudo muito caro. Lente, câmera, até cartão de memória, pilha, tudo, né? E sem contar que não é você comprar uma vez e já era. Tem gente que fala isso, com uma câmera dessa, tô bem. Mas a câmera tem vida útil, uma lente pode quebrar, um flash pode parar de funcionar, então sempre tem que ter mais recursos, tem que ter backup das coisas que você usa, né? Por exemplo, eu sou tão
sei lá, fissurado nisso, quando eu saio de casamento, antes de sair do evento, tem uma case de metal que eu boto os cartões de memória dentro, eu guardo dentro da meia. Eu coloco dentro da meia e aí vou embora. Porque se alguém roubar meus equipamentos, eu compro outro. Mas as fotos estão salvas ali. Então até isso, assim, eu acho que é muito importante você se preocupar, né? Mas acho que a parte de investimento é o que mais pega, né? Até compartilhando uma coisinha pessoal, quando eu trabalhava na loja de informática, comecei a fotografar com o Guilherme, eu usava as câmeras dele, né? Então eu não tinha meu equipamento, só que eu queria muito ter uma full frame, uma D600, né? E aí eu dava aula de informática lá no Porto Seguro, no condomínio. Então eu ia do centro pro Porto Seguro, de a pé, para dar aula para ele, para não gastar com ônibus, para ganhar R$50, para voltar pro centro e ir para casa. Eu saía de manhãzinha, chegava 11h30, meia-noite em casa. E assim, juntando cada centavo para poder comprar o equipamento, sabe? Então assim, eu nunca contei com a ajuda do meu pai, da minha mãe. Sei lá, cada um, eu nunca pensei em achar que eles eram responsáveis por isso, sabe? Então eu já trabalhava, fazia, eu dava meu jeito. E eu lembro que eu assumi um compromisso, cara, para meu primeiro casamento, que foi em dezembro. E nesse casamento, o noivo, ele mexia com vídeo, né? Então ele entendia muito de equipamento. Se ele ver esse vídeo é novidade, que eu acho que ele não sabe disso. Mas ele me perguntou que câmera que eu tinha. E era meu primeiro casamento. Eu falei que era uma D600. Então já contei que eu tinha a câmera, só que eu não tinha câmera. E ele falou, beleza, assinou o contrato comigo. Cobrei bem baratinho na época, que era meu primeiro. E aí eu fui juntando o ano inteiro. Quando faltou 2 semanas antes do casamento dele, eu comprei a câmera. E assim, me deu uma satisfação muito grande, porque você olha e você fala, pô, consegui, sabe? Não precisei da ajuda de ninguém, consegui com o meu próprio esforço. Eu acho que isso te dá consegue dar muito mais valor pra coisa, manja? Quando é suado, você dá mais valor, né? É difícil, cara. Tudo ganhado, entendeu? Sei lá, você ganhar tudo, às vezes você começa a clicar, não gosta, deixa lá. Agora, quando você quer muito... Se você ganhar, você tem outros desafios, né? Sim. Então, por exemplo, um dos outros que eu tive foi questão de oportunidade. Pra mim, no começo, foi muito difícil. Eu consegui casamento, consegui trabalho. Deu uma chuva aí. Então, para eu conseguir trabalho, no começo foi muito difícil. Eu lembro que, por exemplo, questão de oportunidade, né? Em 2016, eu lembro que eu tive perto de 20 eventos, no ano inteiro, sabe? Em 2017 foram 133. Eu até tenho marcado isso porque foi um ano que me marcou muito, sabe? Do nada, de ser partir de 20 para 133 eventos, foi uma coisa que mudou meu ano, entendeu? Muita coisa. É muita coisa, cara. Teve um casal recente até, eu tava num casamento e durante a festa, o casal jantando já, todo mundo meio quietinho ali. E eu fui lá fora ver se eu achava alguma coisa para fotografar no jardim, ver se alguém tava ali precisando. E eu vi um noivo, um cara tirando foto da noiva de celular, né? E eu cheguei, me apresentei, ofereci uma foto pra eles e tal. E aí fiz uma direção dessa que eu te comentei de brincadeira, pra ele chegar no ouvido dela, falar uma coisinha engraçadinha e tal. E aí tirei algumas fotos e mandei pra eles no dia seguinte. Eu sempre mando umas fotos bem rápido, assim, pro casal. Mas era convidado, eu nem conhecia eles, assim. Passou um tempinho, eles me contrataram pro casamento deles, que eu nem sabia que eles iam casar. E foi o mesmo casal que me levou pra viajar, que eu fiz o trabalho em Santorini. Ou seja, com uma foto que você chegou pra uma pessoa e você ofereceu, que pra mim foi realmente de bom coração, não tava esperando nada com aquilo, veio um trabalho, veio uma viagem. Então, às vezes, cara, assim como lá em 2013 eu revelei aquela foto e foi o que um fotógrafo viu e mudou totalmente a minha vida, coisas pequenininhas podem mudar, sabe? Então, eu não acho que pra você ter oportunidade você tem que fazer coisa gigante e gastar R$1.000 com impulsionamento e sair procurando, que às vezes é uma coisinha mínima, uma ação mínima que você faz e sem saber, né? Mas que pode gerar alguma coisa. Então, por isso que a consistência eu acho que é muito importante. Independente se você está fazendo coisa grande ou pequena, continua, sabe? Se você, de repente, quer ter portfólio, pega uma pessoa um casal que você goste, que seja amigo seu, ofereça as fotos. Em vez de cobrar barato, dá de graça, sabe? Vai, faz o portfólio, fala, tô começando, quero fazer de graça. Para poder utilizar as fotos, te dou também. Só bota uma condição para a pessoa te marcar nas fotos, que senão a pessoa esquece, ninguém marca. Mas essa divulgação acho que é muito importante, sabe? Então, eu fiz muito portfólio e ainda faço. Até hoje, estou fotografando faz 7 anos e ainda todo ano eu faço muito trabalho de graça. Então, se tem um projeto legal que eu quero fazer, um ensaio diferente, eu não vou esperar ele vir. Alguém chegar e pedir para fazer. Eu vou atrás, eu ofereço, eu vou conseguir parceria, tentar fazer acontecer dessa forma, entendeu?
Eu acho que, por exemplo, na hora que a gente começa a procurar cliente, procurar trabalho, a parte do marketing, da estrutura que você tem por trás é muito importante. Então, por exemplo, o feed do Instagram tá legal, você ter alguma coisa fácil para a pessoa ver. Então, no meu site hoje, e já é uma opção pessoal, eu não tenho vários álbuns de casamento. Então, não tenho lá Maria e João, Felipe e Gabriela, fulano e ciclano. Eu tenho a parte de casamentos, eu tenho várias fotos de casamento ali. Perdão. A parte de ensaios, eu tenho várias fotos de ensaio e a mesma coisa no orçamento, que ali a pessoa já entra e já preenche o formulário para poder enviar para ela. Então, meu site foi pensado para a pessoa ver em 2 minutos, entendeu? De repente, quando tá no banheiro, tá no intervalo, tá no horário de almoço. Já entra já. É rápido, sabe? A mesma coisa que o Instagram, a mesma coisa que os stories, quando eu posto prévia de ensaio, alguma coisa assim. Então, acho que você ter essa base é importante, tá? Para você, por exemplo, mostrar o seu trabalho para alguém e estar atento a certos detalhes. Por exemplo, hoje mesmo, abri o Instagram agora há pouco, teve uma pessoa que curtiu umas 20 fotos em sequência, assim, sabe? O que pode ser? Pode ser uma noiva que está olhando seu perfil, se interessou, não mandou mensagem, mas já mostrou quem se interessou. Sim. Então você pode ir lá, mandar uma mensagem, de repente oferecer algum trabalho, saber se ela precisa de alguma coisa. Ou quando a pessoa te pede um orçamento, você manter um contato com ela, manter um pós-atendimento, né? Como tem o pós-venda, também tem o pós-atendimento. Muita gente falou que, vou falar com o meu noivo e te falo. E Nunca some. mais volta. Parece que eu falo, será que a pessoa morreu? Tá lá, cara, e com alguém ela vai fechar. É. Então, manter esse contato acho que é muito importante. Tem muitas formas gratuitas de você divulgar seu trabalho, né? E eu acho que o portfólio, você fazer portfólio é uma delas. Então, o marketing você divulga o seu site, Instagram e Facebook. Eu No sempre marketing faço impulsionamento. digital, né? Eu faço no Facebook e Instagram. Então, faço patrocínio para os dois. E eu faço feed separado de stories. Então, nos stories eu tenho outra estrutura, eu faço em vídeo, ou gravo alguma coisa, eu faço um slide, mas já no formato vertical, pro padrão dos stories. E feed eu faço sempre quadradinho para também se encaixar legal no Instagram. Então são anúncios separados. Não faço Google hoje, tenho amigos que fazem e tem um resultado bacana. Para mim hoje eu ainda não tenho feito, tá? Já paguei sites como, por exemplo, casamentos.com.br, Zankyo. Tem alguns sites que eles te posicionam também para casais, né? Mas hoje para mim é Facebook e Instagram. É o que eu tenho usado de resultado divulgação. bacana. Tem porque eu tenho uma certa porcentagem que vem de indicação, outras que vem de impulsionamento, outra que de repente procura no Google. Então eu não foco só em uma coisa, sabe? Se eu colocar, sei lá, 100% no Facebook, um mês que eu não divulgar eu não tenho cliente. Então eu tento deixar meio que separadinho. Tem já certos clientes que sempre me indicam, parceiros, cerimoniais, então tento buscar mais ou menos uma estrutura. Um pouquinho de cada ali, sabe? Joga uns 25% em cada um. Não precisa ter muita gente te indicando também, mas você tem as pessoas certas, com o trabalho certo, acho que já dá um resultado legal, sabe? Eu não conhecia seu trabalho, estava no Instagram, aí tinha um fotógrafo que tinha você, aí eu entrei no perfil, vi as suas fotos, curti, falei, legal. Aí foi nesse jeito que eu conheci, não conhecia você aqui de Valinhos, eu conheço alguns fotógrafos só, tipo o Márcio Shida, que foi quando ele que me ajudou a começar, na verdade. Legal. Aí começou bem. Comecei. Ele fez meu casamento, então aí Show. Foi meio sem querer que eu entrei, mas foi direcionado dele. Aí o Gui Pontes, que eu tinha também, daqui de Valinhos, acho que só os dois, mais ou menos. Aí tinha alguns de Valinhos, de Vinhedo. Então, através de outro fotógrafo, eu caí no seu perfil, curti, falei, vou chamar ele. Uma noiva pode fazer a mesma coisa, Sim, né? com certeza ela cliente, faz. às vezes... Você faz também bastante marketing offline, né? Com parcerias, com o cerimonialista que você comentou. A parceria, por exemplo, eu sou totalmente contra, por exemplo, um lance chamado de BV, né? Que é bonificação por venda. Então tem, infelizmente, profissionais que ainda pagam para ser indicado, isso aí é um pouco contra o que eu acredito. Mas tem alguns parceiros que a gente trabalha junto, que a gente tem um trabalho que gostam do outro, né? Então ontem mesmo a gente tinha uma cerimonial que pra mim, eu tenho um carinho muito grande, é uma mãe pra mim. E sempre indico porque eu gosto do trabalho, gosto dela como pessoa, o atendimento é legal. E eu acho que se eu passo isso para o profissional e ele sente que ele gosta do meu trabalho, ele vai me indicar também, sabe? Sim. Então eu não fico assim, muito focado em dar presentinho, fazer parceria com interesses, entendeu? E tem a parte do cliente também, né? Então você deixar um álbum na casa do cliente, a pessoa fechar um álbum com você e você fazer um bom trabalho nele, já é uma indicação vitalícia ali. Porque quem for na casa dela vai ver o álbum, vai lembrar de você, ou vai perguntar quem fez. Então,
outra forma também, né? Quando eu tô em casamento, eu tô sempre sorridente, não tô com o celular na mão, não tenho nenhum tipo de atitude que possa ser mal vista, sabe? Eu tento sempre tratar todo mundo bem, sempre sorrir para todo mundo, sempre oferecer fotos, sou muito proativo ali. Então acho que isso tem ajudado também, é uma pequena forma de fazer marketing, talvez Sim. de... O que é o marketing? Você vai o quê? Valorizar o seu peixe? Vender seu peixe? Sua imagem? Então acho que pode começar no casamento já, sabe? Seja na questão de estar bem vestido, de você falar bem com as pessoas, sei lá, ser educado, entendeu? Eu acho que isso tem feito uma diferença bem legal. Pelo menos tenho tentado ali. Mas é um aprendizado constante, né? Cada vez você melhora mais e... Sempre, sempre. Eu ainda faço casamento com o Guilherme de vez em quando e quando eu faço com ele eu sempre aprendo uma coisa nova porque é uma pessoa que está no mercado há muito mais tempo que eu, aprendi com ele. Então você continua aprendendo, né? Um aluno eterno ali. Assim como se o Marcinho voltar para o Brasil um dia, eu faço questão de fazer um casamento com ele também e por aí vai. Então acho que você pegar como referência algumas pessoas é legal, sabe? Cara, brigadão aí pela entrevista. Foi um Tamo prazer te junto. conhecer. Valeu. E você é muito gente boa aí, valeu mesmo. É isso aí, brigadão mesmo. Valeu. Cara, curti, velho.